Olá pessoal, comentários dessa semana, as 10 sacanagens sobre os mais médicos. Vamos lá? Primeira sacanagem, o Brasil gastou milhões de reais, mais precisamente bilhões de reais, só para sustentar a ditadura cubana. Sacanagem número 2, o programa Mais Médicos, no princípio das negociações, foi utilizado como uma barganha sobre o financiamento do Porto Mariel. Então, o Brasil emprestou para Cuba o valor específico de 682 milhões de dólares, valor atualizado de 2,6 bilhões de reais, e o governo cubano iria pagar parte dessa dívida através dos Mais Médicos. O que aconteceu é que Cuba deu calote no financiamento do BNDES e nós ainda pagamos os médicos cubanos para eles e ganhamos de Cuba uma banana. Sacanagem número 3. O programa foi, um dos objetivos dele, na verdade, foi tirar médicos brasileiros para trazer médicos cubanos, vou usar médicos aqui entre aspas, e o que a gente viu na data de hoje, quando os médicos já saíram e agora estão entrando os médicos brasileiros, é que a realidade é que os médicos cubanos tiraram o emprego dos médicos brasileiros. Sacanagem número 4. Te faço uma pergunta. Por que o estado de São Paulo é o estado que mais tinha médico cubano? Se o intuito do programa Mais Médicos era levar esses cubanos e médicos de outras nações que viessem para o Brasil, para o interior do Brasil, para cidades pequenas, onde os médicos brasileiros não queriam atuar. Até aí, ok, né? Se falta médico no interior do Piauí, do Acre, de Roraima, eu concordo que deve haver programas que incentivem esses médicos a ir para lá. Mas eu gostaria muito que alguém me respondesse por que o estado que mais tinha médico cubano era o estado de São Paulo. A prática é o seguinte, as prefeituras que pagam no interior de São Paulo, por exemplo, 20, 25 mil reais para um médico plantonista para cuidar de uma UBS ou de um hospital, passou a pagar 10 mil reais para um médico cubano. Então eles mandaram os médicos contratados brasileiros embora para entrar os cubanos. Sacanagem número 5. A verdade é essa: nunca faltou médico brasileiro. Hoje faz acho que uma semana e pouco que o programa foi reaberto, e a princípio para brasileiros, para substituir os 8 mil médicos cubanos. Houveram até a presente data 30 mil inscrições, 16 mil médicos brasileiros já foram cadastrados e aprovados. Então, na verdade, tinha tranquilamente aí 3 a 4 médicos brasileiros para cada vaga de um médico cubano. A diferença, primeiro, que são brasileiros, são formados e, de fato, são médicos baseados na nossa medicina e de acordo com as nossas legislações. Sacanagem número 6. O sistema de contratação dos Mais Médicos, esse programa brasileiro, que Cuba usa para trazer verba, trazer recursos para a ditadura, para sustentar a ditadura. Não é só o Brasil que adotou esse programa, a Venezuela e outros paisecos amigos de Cuba fizeram isso também. Praticamente é um programa escravagista. Como que você pega uma pessoa que tem um salário contratual de 11 ou 12 mil reais, o Brasil pagava cerca de 4 mil reais para esses médicos, para eles ficarem aqui, e enviava aproximadamente 8 mil reais para Cuba. Cuba explorava a mão de obra dessas pessoas.
Eles eram proibidos de trazer os seus familiares, então as famílias ficavam lá. Aqui ainda tinham agentes cubanos verificando o que eles estavam fazendo. E é um uso de mão de obra, né? E aí eu pergunto para vocês, cadê o PSOL? Cadê a turminha da esquerda que grita tanto pelos direitos dos direitos humanos? A Maria do Rosário, a ONU, cadê essa turma? Tudo aconteceu debaixo dos nossos narizes, ao olhar de toda essa cúpula internacional, e todo mundo, ó, quietinho. Sacanagem número 7. O governo brasileiro, ouçam isso que eu estou falando, avalizou o cometimento de um crime. Por que eu estou falando isso? Exercício ilegal da profissão. Em se tratando de medicina, há um agravante, a pena é mais que dobrada, passa de 2 anos de cadeia. César, mas são médicos cubanos. Não são. Todo mundo aqui conhece, ou se não conhece, deveria conhecer algum médico que já trabalhou com um cubano e, na verdade, vieram para o Brasil tudo. Até acredito que vieram alguns médicos, sim. Mas veio veterinário, fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, qualquer profissional de saúde. Espero que tenham parado nos profissionais de saúde, não tinham vindo até cozinheira para o Brasil fingindo ser médico. Eu conheço pessoas, médicos que já trabalharam com eles e é uma aberração, né? Infelizmente, o Brasil avalizou, porque para um médico brasileiro exercer a profissão, ele tem que estar formado, ele tem que estar no CRM, cadastrado, tudo bonitinho. A faculdade dele tem que ser aprovada pelo MEC. Então, como que o nosso governo atua com 2 pesos e 2 medidas? Para o brasileiro é mais restritivo, agora para o cubano é mais liberado. Complicado, né? Sacanagem número 8. Cuba saiu de forma unilateral do contrato. Por que Cuba fez isso? A imprensa desceu além em cima do Bolsonaro, mas Cuba, sabendo que as atitudes que o Bolsonaro tomaria de não pagar essa diferença para Cuba, ele queria pagar integralmente para os médicos, ele ia exigir o revalida, que é a prova que autoriza a entrada desses médicos que se formaram fora do Brasil, mesmo sendo brasileiros ou estrangeiros. É obrigatório ter essa prova. Cuba forçou, saiu unilateralmente do contrato em novembro, vésperas de férias, Natal, Réveillon, que são períodos que sabemos que os hospitais aumentam muito a demanda, festa, bebida, viagem, e muitos acidentes acontecem. E na verdade foi feito isso para gerar pânico, que era para que o Brasil recuasse e pressionasse o Bolsonaro para que os cubanos ficassem. O tiro, graças ao bom Deus, saiu pela culatra. Sacanagem número 9. A mídia brasileira, podre, ao invés de ir contra Cuba, fez o quê? Durante 1 semana e meia. Agora estão todos quietos, caladinhos. A Globo, em específico, filmava o seu Zé da Silva lá do sertão do Piauí, chorando porque na cidadezinha dele o médico cubano era o único que tinha lá, que cuidava dele e da família dele. Grandes hipócritas. Nunca tiveram médicos naquelas cidades, a população estava sendo explorada, enganada, e a mídia sabe disso e quietinho, ajudou ainda mais a fomentar. Agora que com a nova chamada dos médicos brasileiros, todo esse grupo foi suprido, o que a mídia faz? Quieta, ninguém falou nada do Bolsonaro, E mais um grande exemplo da nossa mídia. E para a gente concluir o nosso vídeo, sacanagem número 10. Infelizmente, em todo programa que o PT pôs a mão, o mais lesado é sempre o pobre. É isso aí.
Porque o rico, querido, o rico consegue pagar Albert Einstein, consegue pagar médico particular, sírio-libanês. Ele não está lá no postinho de saúde, aonde, por exemplo, no estado de São Paulo foi retirado um médico de verdade, colocado um cubano, ou lá no sertão do Piauí, do Acre, que teoricamente nunca teve médico nenhum, e agora entrou um cubano lá no meio, e estavam mostrando para essa população, tentando vender essa imagem que agora o Estado estava assessorando melhor com médicos de verdade. Infelizmente, é sempre assim. Aonde tem um programa do PT, tem um rolo, e aonde tem um rolo petista, sempre o prejudicado é o mais pobre. O Lula, quando estava doente, que ele teve o câncer, ele foi tratado aonde? Sírio-libanês. Dona Dilma Rousseff, quando teve câncer, foi tratado aonde? Sírio-libanês. Lá não tem médico cubano, querida. Infelizmente, é sempre no mais pobre que a corda estoura. Pense nisso. Valeu, um abraço.